sobre essa derrota tenebrosa que o Vasco teve pro Fluminense. E quando eu falo isso, gente, eu sempre lembro aqui, e já falei isso desde a minha primeira live em 2025, que o Campeonato Carioca pra mim, ele é apenas um laboratório. O Carioquinha, esse péssimo campeonato, pessimamente organizado pela Ferg, ele nada mais é do que um laboratório pra mim. Eu não vou ficar queimando o treinador, eu não vou ficar queimando o elenco, eu não vou ficar queimando o time pelo Campeonato Carioca. Agora, obviamente, eu também disse pra vocês que pra mim a régua dos clássicos ela seria muito importante, porque os clássicos, no final das contas, eles são o que realmente importam pro nível de jogo que o Vasco vai ter durante 2025. O Vasco vai ter aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, que são as competições mais importantes. O Campeonato Carioca, já falei aqui, pra mim, tanto faz como tanto fez. É claro que é importante apenas na questão da classificação para a Copa do Brasil, porque o Vasco não tem garantia nenhuma, se não se classificar no Carioca, de que vai se classificar para a Copa do Brasil em outra competição. Mas hoje, cara, não só hoje, né? Na partida contra o Volta Redonda isso já tinha acontecido, foram atuações bem decepcionantes. O Vasco teve um teste um pouco mais concreto contra o Volta Redonda e jogou mal. Só não perdeu por conta dos 2 gols do Verratti, que salvou o Vasco naquela ocasião com aquele gol de cabeça que ele acha, inclusive, o gol depois do cruzamento do Piton. E hoje, cara, se eu puder falar que o Vasco jogou bem 2 minutos, 3 minutos, é o máximo que eu vou conseguir. Porque foi apenas o momento do gol que o Vasco fez logo no início da partida que você viu alguma coisa de positivo. A marcação alta, uma marcação mais encaixada, o Paulinho conseguindo roubar a bola do frente lá na direita, o Verratti se aproximando e conseguindo fazer o facão para receber e cruzar para o Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho, que ficou 30 e poucos minutos em campo, acabou fazendo o seu gol contra o Fluminense. Até aquele momento ali que o Felipe Coutinho esteve em campo, o Vasco até fez uma partida ok, digamos assim. Naturalmente, o Fluminense teria mais desespero de sair para poder tentar o gol de empate, teve um pouco mais de ímpeto ofensivo, o Vasco se defendeu. Só que depois que o Vasco tomou o gol, cara, é impressionante como esse time caiu de rendimento. É impressionante como os jogadores começaram a ter a bola queimando no pé. E quando eu digo isso, gente, não é só sobre a escalação que o Fábio Carille escolheu, mas tecnicamente. Eu sempre me espanto, e obviamente eu assisto futebol olhando o aspecto tático, olhando o aspecto físico, mas eu sempre me espanto quando o aspecto técnico, pra mim, é o que mais me chama atenção de forma negativa. E hoje, cara, pra ser muito honesto com vocês, eu não posso salvar nenhum jogador do Vasco da Gama. Nenhum. Todos eles fizeram partidas terríveis, horrorosas, vergonhosas tecnicamente. E falo isso, quando eu digo tecnicamente, é sobre fundamento, cara. É sobre passe, é sobre movimentação, é sobre domínio, cruzamento na área, chute, coisa que o Vasco não fez nesse jogo contra o Fluminense. O Vasco praticamente não finalizou contra o Fluminense. E quando a gente fala aqui sobre o Verratti principalmente, que o Verratti ele é um jogador muito limitado, mas que ele é o único jogador que consegue fazer gol no Vasco, essa é a grande verdade. E quando não faz gol, ele participa do gol como ele deu a assistência. Porque de resto, cara, o Vasco é um deserto ofensivo. É uma vergonha a quantidade de, na minha visão, de dificuldade que o Vasco tem para criar jogo. E isso, obviamente, passa pela escalação que o Carille escolheu hoje, mas eu, verdadeiramente, não consigo ficar cobrando aqui o Carille, que é um treinador que sempre, a todo momento, a todos os instantes da carreira dele, jogou com pontas. O Carille sempre jogou com pontas. O Carille sempre utilizou jogadores agudos. A vida inteira dele. Ele falou na coletiva que a formação que ele mais gosta é o 4-2-3-1, que é utilizando pontas. Então, se você contrata um técnico que sempre jogou com pontas, que sempre jogou nessa formação, tendo jogadores mais agudos, mais extremos, e a gente está no dia 5 de fevereiro, e a diretoria não te entrega o material humano para que esse cara possa desempenhar o trabalho dele da melhor forma, me desculpa. A culpa não é do técnico. A culpa é da diretoria. A culpa é do Pedrinho, a do Marcelo Santana, é do Felipe, é do Amodeu. São dos pares da diretoria que não conseguem entregar o material humano para o treinador. Se você vai fazer uma peça de teatro e não encontra os atores que são os necessários para desempenharem o papel, como é que você vai cobrar a boa apresentação? Como você vai cobrar isso? Não tem como. Não tem como. E nesse caso o diretor da peça é o Fábio Carille.
E aí? Como é que você apresenta o melhor futebol? Pô, Pedrosa, tá passando pano pro Carille. Não tô passando pano pro Carille. Eu acho que ele deveria, por exemplo, hoje, com a formação que ele escolheu, mostrar associações mais interessantes. O Tietê ficou completamente apagado no jogo de hoje. O Hugo Moura, gente, o Hugo Moura fez uma partida terrível. Ele errou absolutamente tudo. E quem não fica muito atrás dele é o Jair, que também errou bastante. Bastante. Mas o Hugo Moura, na minha visão, ele começa o desastre que foi o Vasco da Gama. Porque o Jair, por exemplo, teve um erro que ele entrega uma bola pro Canóbio, o Canóbio quase faz o gol, mas não é gol. Então, segue o jogo, cometeu o erro. Cara, o Hugo Moura, ele é tão azarado e no momento ele jogou tão mal que ele deu uma tijolada na altura da barriga pro Jair. Quem jogou um pouco de bola, um pouquinho só de bola, sabe que se você der uma bola na barriga pro cara dominar, dificilmente ele vai conseguir ter um domínio amplo, ainda mais se for uma tijolada. E ele entrega uma tijolada pro Jair, o Jair perde a bola, o Aras sai em disparada e o Lucas Oliveira é obrigado a fazer a falta. Na falta cobrada, o Hugo Moura dorme na marcação do Thiago Silva e o Fluminense empata. A partir do momento que o Fluminense empata a partida, o que mais me impressionou no time do Vasco foi como essa equipe desmoronou. Tecnicamente, mentalmente, fisicamente. O jogo que o Fluminense fez nem foi um jogo brilhante, mas foi amplamente fácil para o Fluminense. E eu tô falando aqui de uma equipe, tá? Para quem não acompanhou o Fluminense, eu acompanho todos os times do futebol carioca com intensidade, até porque eu tô em 2 programas todos os dias, tanto no SBT quanto na Placar TV. Cara, o Fluminense não conseguiu jogar metade do que jogou hoje contra o Vasco diante do Boa Vista, ou diante de qualquer outra equipe que enfrentou nesse campeonato carioca. Não à toa o Fluminense só tinha uma vitória em 7 jogos. Esse mesmo Fluminense perdeu para o Botafogo voltando de férias. O Botafogo perdeu para o Flamengo lá na final da Supercopa do Brasil, sendo massacrado. E o Vasco conseguiu perder para o time que o Botafogo, voltando de férias, venceu. Só para vocês entenderem como a atuação de hoje é alarmante, cara. Isso define como vai ser a temporada do Vasco? Não. Eu vou ficar aqui fazendo pressão pro Fábio Carille, queimando o treinador? Não. Nem mesmo os jogadores eu vou queimar. Agora, a gente não pode deixar de utilizar a régua, que é o clássico, que é um jogo de alto nível, para avaliar as atuações. Individualmente e coletivamente falando. E o Vasco deixou muito a desejar. Muito. Erros individuais, falha técnica na saída de bola. O Tietê, que vinha fazendo boas partidas, ficou completamente apagado na partida de hoje. E eu atrelo muito isso à quantidade de jogadores que tinham no meio campo. Então eu acho que ele ficava sem posição fixa e sem conseguir se encontrar. O meio do Vasco, com 3 jogadores ali, Jair, Tietê e Paulinho, funcionou muito melhor do que com o Hugo Moura nesse meio. E olha que eu sei que muita gente defendia o Hugo Moura e tudo mais, mas a verdade é que o Hugo Moura, na minha humilde visão, isso não tem a ver só individualmente com a partida ruim que ele fez, mas ele bagunçou o meio do Vasco. O Vasco ficou um time mais bagunçado com 4 volantes. E o John Aras, que é um jogador espetacular, deitou e rolou no meio desses 4 volantes. Aliados também, obviamente, à defesa do Vasco da Gama, que hoje, mais uma vez, protagonizou um show de horrores. O Lucas Oliveira, cara, o Lucas Oliveira é outro também, que Deus que me perdoe. Cara, o Campeonato Carioca ele serve muito para mostrar um pouco disso também. Isso quer dizer que o Lucas Oliveira é um jogador ruim? Isso quer dizer que o Lucas Oliveira já não deu certo no Vasco? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Quer dizer o seguinte, cara, assusta, irmão. Assusta quando o cara pega a bola num posicionamento que não é tão confortável para ele, e tudo bem, ele tá jogando do lado esquerdo, ele não é canhoto, mas quando ele pega uma bola que não é tão confortável, a chance dele errar, cara, é muito grande. E hoje até chute de fora da área isolando, ele tem um treino. Quando ele faz uma coisa que ele nunca conseguiu fazer na vida, que é tentar acertar um chute do meio campo. Do meio campo. E que ele nunca vai conseguir acertar, porque esse não é o fundamento dele. E ele tentou isso hoje. Fora as arrastadas, fora prendendo bola também. Então assim, cara, tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. O João Vitor também, que é um cara que oscila bastante dentro da partida, que eu acho que é até um bom zagueiro, mas mais uma vez, o João Vitor está sendo prejudicado pelo companheiro que ele está jogando ao lado também. E aí, se você não tem um grande companheiro ao seu lado, seu nível vai cair, cara. Seu nível vai cair. O Thiago Santos, por exemplo, que é o zagueiro do Fluminense, ele é do nível do Lucas Oliveira. Só que ele joga ao lado do Thiago Silva. Aí ele melhora um pouquinho. Se o Thiago Silva jogasse ao lado de um zagueiro mais qualificado, como por exemplo se fosse o Nino, esquece, a zaga do Fluminense ia ser ótima. Ótima. Então assim, hoje você olha a partida do Lucas Piton, que é um jogador que eu gosto muito, e você fica horrorizado.
A quantidade de erros que ele cometeu, técnicos, de condução, de domínio, de cruzamento, com a direita, com a esquerda. Não conseguiu achar o Verratti em um momento dentro da área. O Paulinho, que fez até a roubada de bola no primeiro gol, cara, é muita tomada de decisão errada. Felipe Coutinho, coitado. Difícil, tá? Acreditar que tecnicamente e fisicamente Felipe Coutinho vai entregar. O cara consegue fazer um gol, tava bem na partida, sente, sai com 30 e poucos minutos. E aí você olha o Payet também, entrando e jogando, cara, que dificuldade. Muito difícil. E obviamente isso não tem só a ver com esses atletas. Porque se o Vasco é um time engessado, é um time que tá jogando com 4 volantes, um meio campo, que é o Felipe Coutinho, que não tem velocidade, e um atacante que é o Verratti, que não é um primor técnico para poder te dar várias e várias opções de habilidade dentro do ataque, cara, esse time vai ficar engessado. E aí você faz o quê? Você fica refém das pontas. Quando não é o Paulo Henrique descendo ou o Lucas Piton descendo, e geralmente eles não só erram porque eles erram porque eles não têm companhia para fazer a associação à jogada mais próxima. Porque eles não têm companhia. Não tem jogador de ponta, não tem jogador para passar em profundidade. Então o que eles fazem? O Paulo Henrique ou tenta correr pro meio ou pro fundo, porque ele tem essa característica e muitas vezes ele acaba errando por conta disso. E o Lucas Piton, que não é um jogador de velocidade para encarar a profundidade, ele cruza, que é o melhor fundamento dele, é o melhor aspecto dele. Ele tenta achar o Verratti. E aí o Vasco volta a se parecer com uma equipe de 2024, que toda hora tentava achar o Verratti. E de verdade, gente, coitado do Verratti. Coitado, você vê que ele se incomoda com a morosidade do time, com a quantidade de bolas que ele não recebe. Aí ele vai lá atrás, aí ele corre, aí ele dá pique, aí ele tenta correr e tudo mais. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Isso é culpa só do Fábio Carille? Isso é culpa só do elenco? É claro que não. É culpa da diretoria que não está conseguindo entregar o material humano para o Fábio Carille. E quando a gente fala isso, gente, é muito importante a gente equilibrar as coisas. Eu realmente acho que o Vasco tem um elenco pré-montado, tem um elenco que tem condições de melhorar o desempenho. É só o início de temporada. Acho que o trabalho do Fábio Carille, mesmo tendo essa escassez de peças ofensivas, precisa melhorar. Ele precisa melhorar a saída de bola, mas hoje ele fez uma alteração que acabou desmoronando o pouco bom futebol que ele estava conseguindo apresentar, como conseguiu contra a Portuguesa e contra o Madureira. E essa alteração que muita gente pediu, não adianta ser engenheiro de obra pronta e falar agora que não deu certo, porque, eu avisei. Não, todo mundo estava pedindo o Hugo Moura na vaga do Alex Teixeira. O Hugo Moura tem que jogar na vaga do Alex Teixeira. Eu falei até no SBT hoje sobre isso. Eu não me surpreenderia se o Hugo Moura entrasse na vaga do Alex Teixeira. E inicialmente, você olha a escalação, você fala, pô, vamos ver. Acho que é uma boa escolha, porque o Alex Teixeira realmente não estava conseguindo dar a velocidade necessária. Mas essa escolha, no final das contas, ela não deu certo. O teste não deu certo. Ela confundiu o Tietchan em campo, ela confundiu o Paulinho em campo. Ela tirou muitas vezes até o próprio Alex Teixeira, que estava jogando de ponta direita e que fazia cobertura, povoava um pouco mais o meio campo. Tirou essa possibilidade do time. Quando você perde também o Felipe Coutinho, essa equipe também fica um pouco mais deficiente do lado esquerdo. O Payet entrou mal. Não só tecnicamente errando tudo, mas também sem a força necessária para você ter a ofensividade. O Payet teve uma chance no jogo e ele isolou a bola. Tudo bem, gramado e tudo mais, mas ele isolou a bola. Então, cara, esses caras, quando a gente fala sobre ganhar mais de 1 milhão, quando a gente fala sobre chamar responsabilidade, esses caras têm que chamar responsabilidade, porque eles ganham e ganham muito. E ganham muito, não é pouco não. Tem que chamar responsabilidade. Se não for para chamar responsabilidade no clássico, vai chamar quando? Vai chamar quando? E aí é por isso que eu falo sobre a reclamação do Verratti. Vai olhar o Verratti. Já fez gol em todos os rivais do futebol carioca. Nunca se esconde em clássico. Aliás, nunca se esconde em jogo nenhum. Mas ele é limitado? Ele é limitado. Se ele não fosse limitado, ele estava na Europa. Ele estava na Europa. Entendeu? O problema do Vasco nunca vai ser o Verratti. O problema do Vasco é de jogadores que não conseguem dar suporte para que esse atacante tenha mais oportunidades. É a falta de velocidade. É a falta de peças ofensivas. Aí, a culpa é do Fábio Carille. Para quem assistiu o primeiro tempo, eu convido a vocês, dá uma olhada só nos melhores momentos, a quantidade de espaço que o Lucas Piton tá batendo do lado esquerdo. Muito espaço. O Fluminense tava sem bola. Tava mal, por quê? Tava mal porque tava desesperado, precisava empatar o jogo. E aí toda hora o Lucas Piton pegava essa bola sozinho. Mas não tem jogador para correr em profundidade. Não tem.
O Paê, que é um facilitador, ele não tem companheiros para poder fazer o facão. Para poder ter a chance de utilizar e achar jogadores de velocidade. A mesma coisa pro Coutinho. E a mesma coisa até pros meias. Repito, o Jair hoje, o Hugo Moura foi o pior em campo para mim. O Jair não tá muito atrás não. Foi mal também, apesar de ainda parecer um pouco mais lúcido com a bola no pé, fazer boas invertidas e tudo mais. Foi muito mal sem bola. Foi muito mal no lance do gol. No segundo gol principalmente. E cara, e aí? E aí? Na hora que esses caras precisam aparecer, eles não estão aparecendo. E essa morosidade, essa lentidão, ela não é desse ano. Ela é desde o ano passado. Ela é desde o ano passado pela falta de peças. Então assim, acho de verdade que o Fábio Carille tem que melhorar. Acho que o Fábio Carille pode apresentar um pouco mais. Não tem terra arrasada. Não me interpretem mal. Não tem terra arrasada. Eu não vou fritar técnico em Campeonato Carioca, mas a cobrança vai existir. As observações vão existir. E a principal cobrança que ela tem que ser feita é em cima da diretoria. Se eu falei aqui durante o mês inteiro de janeiro, falei aqui, cara, os caras estão buscando,